Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a leitura aqui do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, certo? No vídeo de hoje a gente vai começar a segunda parte da jornada. A primeira era a partida, agora a segunda parte são as iniciações. Então o que aconteceu? O nosso herói, ele foi chamado, atendeu o chamado, passou pelo limiar e agora ele está nas provas. Ele passou daquele lugar conhecido e agora ele está num lugar totalmente desconhecido. Ele não sabe o que vai acontecer, ele não sabe os seres que estão ali. Qual é a diferença das provas do limiar, né, que é um tipo de superação, para essas provas agora? É que lá no limiar era um negócio conhecido. Era tipo assim, ó, não vai não porque tem, sei lá, tem a cuca lá que vai te pegar. Então você tem uma ideia do que é. O limiar, ele é muito do conhecido, dos costumes da cultura, que você sabe o que é e você tem que enfrentar. Só que quando você sai disso, você está no vácuo, você está no nada ali, você não sabe o que você vai encontrar. Você pode encontrar dragões, feiticeiros, ladrões, poços mágicos, qualquer coisa, coisas que você ainda não sabe. E aí nesse caminho de provas, né, que é o nome desse item, que é o início a parte da partida e o início das iniciações, né? Eu tô bem aqui. Mas enfim, aqui são as iniciações. São diversos tipos de prova que o nosso herói vai passar e que o Campbell detecta, né, dentro do seu estudo. Ele vai mostrando que existe um padrão dentro dessas provas. Obviamente não é uma forma, né, não é fechadinho, mas que a gente pode detectar algumas coisas repetidas e a gente pode detectar alguns símbolos que são utilizados em todas as tradições, ok? Então, o nosso herói saiu do limiar e agora ele está nas provas. Campbell fala que aqui, nessas provas, é a parte que todo mundo gosta, né? Nos filmes é onde mais aparece, são as histórias que os jovens gostam de ouvir, de superação, de perigos e tal, por isso que essa fase aqui, ela é pop, ok? Super pop. E ele fala que é justo aí que ele pode entender como funcionam os amuletos mágicos que ele recebeu lá para trás. Lembra que quando ele ia passar pelo limiar, veio lá um auxiliar sobrenatural e deu um amuleto, deu uma dica, tal. Agora ele provavelmente vai poder usar essas dicas, vai poder fazer as coisas que foram ditas, ou então ele pode perceber que existe uma força universal, digamos assim, na qual ele se apoia. E aí, obviamente, eu lembrei do Guerra nas Estrelas, né? The Force may be with you, não é assim? É assim, né? Aquela força do Guerra nas Estrelas, essa ideia de uma força universal, de uma força cósmica, que o herói também pode aprender a usar nessa parte, ok? Então, ele vai dizer que um dos momentos, né, importantes dessa fase, uma das provas repetidas, digamos assim, é a busca pelo ser amado. A busca do amado, a gente vê do príncipe buscando a princesa, às vezes um pai buscando por um filho. E aqui o exemplo que ele dá é do mito de Eros e Psique, que é Psique buscando por Eros, né? O deus do amor. Existem diversos outros elementos, mas eu vou trazer aqui a partezinha que o Campbell coloca, que fala justamente das provas de Psique. Psique está apaixonada por Eros. Eros, por motivos lá do mito, abandonou Psique e Psique quer reconquistá-lo. E aí ela vai pedir ajuda. Aí essa parte do mito é que eu fico em dúvida, sabe? Ela foi pedir ajuda para a sogra, que é Vênus, que é a mãe de Eros. Ela foi lá pedir ajuda para a sogra. Até hoje eu não sei se essa parte do mito está bem estruturada, sabe? E o que acontece? Ela dá um monte de prova, né? Diz assim, eu quero ver se essa menina sobrevive. E aí ela começa a dar um monte de prova para Psique. Brincadeiras à parte, né? Vênus aí faz a parte de iniciadora. A vida só expande se você tem resistência. Ninguém fica forte se não tiver resistência dos pesos, né? Para fazer uma musculação ali. Ninguém fica esperto se não tiver dificuldade de um exercício de matemática. Então a gente sempre tem um iniciador, alguém que dificulta a nossa vida
para que a gente cresça. E no caso do mito aí, vai ser Vênus atazanando a pobre da psique. E por que eu digo que é atazanando? Porque é assim mesmo. O que a Vênus faz? A Vênus vira para a psique e fala assim: olha, psique, para conquistar Eros de volta, né, para dar o meu filho amado aí para você outra vez, você precisa pegar todos esses grãos, e ela misturou um monte de grãos ali, né? Você precisa pegar todos esses grãos e separá-los até amanhecer. A psique olha e fala assim: pronto, vou ficar sem, porque não tem condições disso daqui dar certo, não tem condições de eu conseguir separar isso tudo. Só que aí a natureza ajuda a nossa heroína. Por quê? Porque a natureza ajuda o herói, a natureza ela ajuda aquele que quer crescer, que quer passar pelas suas provas. Então a natureza manda um monte de formiguinhas, e as formigas vão ajudando o psique a fazer essa separação, e quando nasce o dia, tá tudo separadinho, arrumadinho, e psique fica uma arara. Vou passar um outro trabalho bem complicado para ela. Falar: olha, psique, agora você precisa ir lá no canto XYZ e buscar a lã de ouro dos carneiros que moram lá. Só que, gente, não é aquele carneirinho fofinho assim de pelúcia, não. Os carneiros, eles são violentos, eles mordem e são venenosos. Ou seja, a psique vai tentar pegar esse velo, né, essa lã, com certeza ela morre no meio do caminho. Só que aí vem um junco é tipo um bambuzinho, né? Ele fala um junco verde e fala assim: não, psique, olha só, eu acho que esse junco era advogado. Ele vira e fala assim: olha, Vênus pediu que você trouxesse a lã. Ela não disse que você precisava segurar o carneiro, né? Dar uma chave de braço ali e ficar arrancando. Ela disse para você levar a lã. Então o que você vai fazer? No caminho para não sei para onde, você vai passar por tais árvores aonde passam os carneiros, e lá a lã vai ficando pendurada, né? Eles vão passando, é um lugar estreito, e a lã vai ficando na árvore. Você tira a lã da árvore e leva para Vênus. Olha só, esse juncozinho é gente boa, né? No contrato não estava dizendo como, então você vai fazer dessa forma. Ela faz e leva lá para Vênus a lã, e Vênus fica chateada de novo. Ela fala: agora eu te pego. Agora eu te pego, você vai ter que pegar água de uma fonte que fica lá em cima da montanha mais alta que a gente tem aqui na Grécia. E lá essa água, essa fonte, ela é custodiada por 2 dragões que nunca dormem, ferozes. Ela falou: pronto, até agora, né? Até aqui deu certo, mas a partir daqui não sei não. E lá pensando como é que ela ia fazer, aparece uma águia. E a águia vai lá em cima, né? Aí pega a água e leva para a psique, e psique, né, leva lá para Vênus. Gente, a sogra já devia estar muito chateada a essa altura do campeonato. Ela falou assim: olha, então agora não tem jeito, você vai descer aos infernos e vai buscar para mim um pouco da beleza de Perséfone, né, esposa do Hades, que fica lá nos quintos dos infernos, literalmente. E a psique agora vai ter que ir lá. E aqui o Campbell nos fala que a descida aos infernos também é uma das provas recorrentes que você encontra no mito heróico, né? Tem essa busca do amado e tem essa parte da descida aos infernos. E nessa descida aos infernos, ela já começou a ver um monte de problema. Aí chega uma torre e fala assim para ela: olha, você vai fazer o seguinte, para você conseguir chegar em Perséfone, você vai levar esse bolo aqui para dar para Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que guarda a entrada do inferno. Você vai dar esse pão para Cérbero, para ele poder dormir, você passar tranquilamente, e essas moedas aqui para pagar Carontes, que é o barqueiro que leva as almas para o mundo dos mortos. Vai falar: agora está tranquilo. Bem, aqui tem uma coisa que o Campbell não fala, mas que eu adoro essa parte da história. Eu vou contar para vocês, meus alunos não aguentam mais ouvir isso, mas a história que essa torrezinha ainda fala, né, que não está aqui no livro, é assim: psique, lá no inferno você não pode nem sentar nem comer. Não sente e não coma. E a primeira coisa, quando ela chega lá, passa por Cérbero, por Carontes, quando ela chega lá, a Perséfone fala: não, senta aí, vamos tomar um cafezinho, fazer um lanche e tal, vamos comer um negocinho, uma batata. Aí a psique fala: não posso. E o que é interessante disso, gente? É interessante que o que o mito está ensinando a gente?
que quando a gente está no inferno, a gente não se acomoda, a gente não mostra intimidade, que é o sentar, e a gente não se alimenta. O inferno é um lugar que você tem que entrar e sair rapidinho. Os gregos viam o inferno desse jeito. A gente tem às vezes uma ideia dessa danação eterna, né? Mas os gregos não viam assim. Eles viam mais como um lugar de purificação, onde você entrava e rapidinho está saindo. E veja que interessante, na nossa vida é assim também. A gente não pode gostar do inferno. Você fala, Renato, mas que inferno é esse? Gente, a gente fala o tempo todo, a gente fala, ai meu Deus, mas que inferno. Ah não, que inferno esse negócio, meu Deus, me sinto no inferno. O inferno é esse lugar onde a gente está lidando com coisas muito difíceis, tendo que encarar as coisas que a gente queria esquecer, dores, purificações. Mas isso a gente tem que fazer rápido. A dor que a gente sente, o desconforto que a gente sente no inferno, não pode se tornar algo comum. Não pode ser algo que eu ache assim, a vida é assim mesmo, essa perrengue todo. Eu não posso me acostumar. E também, nesse estado psicológico, né, de quando a gente se sente no inferno, eu não posso me alimentar. Eu não posso comer. A gente não se alimenta desses estados psicológicos. A gente não se alimenta dessa negatividade que a gente está tendo contato quando a gente entra no inferno. Então o inferno é assim, você vai, faz o que tem que fazer e vai-se embora, ok? E é o que a psique tenta fazer. Outro dia a gente conta o resto da história, mas essa partezinha Campbell quer mostrar pra gente exatamente o que é as provas que ela passa, né? E a descida aos infernos. E que sempre tem alguém ajudando. Porque, olha, não tem auxiliar mágico que apareceu lá atrás, aqui a natureza está ajudando. É o junco, é a formiga, é a águia. Então, assim, o mito está falando, olha, cara, você não está sozinho. Você não está só. A natureza toda está te ajudando. Tipo assim, estamos juntos. Você não precisa achar que você está sofrendo sozinho. Por quê? Porque a humanidade toda passa por isso. E a natureza está ali para ajudar a gente, né, nessa sincronia a passar pelas provas. Bacana, né? Antes de entrar no segundo exemplo, eu queria ler uma partezinha aqui para vocês, onde Campbell fala que os mitos ensinam. Esse é o motivo real pelo qual a gente estuda mitologia, porque o mito, ele dá soluções para o problema. Ele não fala só o problema que você está vivendo. Não é só assim, ai meu Deus, estou no inferno, e o inferno é assim, assim, assim. Não, é tipo, olha, você está no inferno e você vai sair desse jeito. Então o mito, ele fala de como você está se sentindo e ele fala o que você tem que fazer. Por isso que os mitos heróicos são mitos de crescimento humano, de desenvolvimento humano, porque eles dão soluções simbólicas, claro, né, que tem que adaptar sempre a nossa realidade, do que fazer naquela fase. Olha só o que o Campbell fala pra gente. Achei bem interessante. Ele põe assim, ó. Quem assume por si mesmo a tarefa de fazer a perigosa jornada da escuridão por meio da descida intencional ou involuntária, no caso aqui nós foi intencional, né, da psique, aos tortuosos caminhos do seu próprio labirinto espiritual, logo se verá numa paisagem de figuras simbólicas, né? Então a pessoa quebrou aquele limiar e agora ela tem que lidar com todos esses símbolos que estão surgindo. E podemos ver refletidos em suas formas, né, na forma do mito, não apenas todo o quadro da nossa presente situação, como também a indicação daquilo que devemos fazer para ser salvos. Então, a natureza vai dizendo, o herói, as decisões que ele toma, os erros que ele comete, todas essas coisas estão dando dicas de como que a gente vai fazer isso na nossa prova. Como é que eu vou fazer para sair quando for a minha vez? Percebe? Então é por isso que a gente estuda mitologia. O estudo que a gente quer fazer não é um estudo erudito, não é simplesmente para saber um monte de história e sair contando para todo mundo. É para quando a gente está no inferno, a gente lembrar que não pode comer, que a gente tem que sair rápido. Que é quando a gente estiver lidando ali, né, que nem Hércules, que tem que matar um leão, saber como é que você tira a energia dele para poder sair dessa prova. Então são muitas coisas que a gente pode aprender dentro dos mitos. E a ideia, né, justamente ir interpretando à medida que a gente vai vendo um mito ou outro, para vocês pegarem o jeitão da história, certo? Campbell vai falar aqui pra gente de Inanna.
que é uma outra história, onde a nossa heroína, aqui no caso uma deusa, né, Psique era uma mortal, no caso aqui Inanna, é uma deusa lá da Mesopotâmia. E ele vai falar que na Mesopotâmia a gente encontra a mesma coisa. E é interessante porque apesar dos dois mitos, tanto de Psique quanto de Inanna, falar da descida aos infernos, eles dão dicas diferentes, né? Eles dão mensagens um pouquinho diferentes, adaptadas na cultura até certo ponto, mas mensagens universais. O que acontece com Inanna? Inanna, ela quer lavar uma roupa suja ali com a irmã, que é a rainha dos infernos, né? Então ela tem que descer até os infernos. E ela tem que fazer isso passando por 7 portais. Na Grécia a gente tinha o Cérbero, tinha o Carontes, né? Aqui a gente tem 7 portais para poder chegar nas profundezas do inferno. E cada portal que Inanna passa, ela retira alguma coisa dela. Olha só que interessante o símbolo, olha como o Campbell põe aqui, ó. Ao passar pelo primeiro portão, a coroa de campina de sua cabeça foi removida. Ao passar pelo segundo portão, o bastão de lápis lazuli foi removido. Ao passar pelo terceiro portão, as pequenas pedras de lápis lazuli do seu pescoço foram removidas. Ao passar pelo quarto portão, as reluzentes pedras do seu colo foram removidas. Ao entrar no quinto portão, o anel de ouro de sua mão foi removido. Ao entrar no sexto portão, o peitoral que lhe protegia o peito foi removido. Ao passar pelo sétimo portão, todos os adornos de senhora do seu corpo foram removidos. O que esse mito específico aí está falando? Que você, à medida que você vai descendo os infernos, você vai se purificando. Você vai deixando coisas que não são você. Você vai deixando coisas que são importantes na matéria, ouro, lápis lazuli é caro, viu, gente? Que nem ouro. Você vai deixando isso para trás. Você vai deixando tanto pelo valor material, quanto pelos símbolos. São coisas tipo assim, olha, para onde você está indo, você não vai precisar disso, vai deixando, né? Isso é uma boa dica também para a nossa vida, né? Ir desapegando de coisas que não são mais necessárias, ok? E aí ele fala aqui, no finalzinho desse item, sobre essa jornada, né? Então o que acontece? O nosso herói, ele está nessa segunda fase, que a fase já partiu e agora está nas iniciações. Essa fase, que é o caminho das provas, ele é super variado. Tem vários tipos de prova, vários tipos de história. Só que ele está andando para um ápice, né? Essas histórias são histórias parciais. No final, ele vai ter que chegar no que ele vai chamar da apoteose. Até lá, olha como ele descreve todas as aventuras que o nosso herói vai passar. Ele fala assim, ó: cumpre agora matar dragões e ultrapassar surpreendentes barreiras repetidas vezes. Enquanto isso, haverá uma multiplicidade de vitórias preliminares, êxtases que não se podem reter e relances momentâneos de terras maravilhosas. Ou seja, você vai passar por diversas histórias, e aí a gente sabe que cada historinha dessa ensina alguma coisa, cada partezinha do mito dá um ensinamento. E só que ele está andando para um conhecimento maior. Então as primeiras provas normalmente são o conhecimento de si mesmo, de virtudes, de como funciona o básico ali da natureza, e aí ele vai andando para o grande final de unidade que a gente vai ver nos próximos itens, né? Agora, antes de fechar, eu queria destacar um ponto que ele coloca nesse item aqui, que ele fala da condição do homem moderno, que é um homem sem símbolos. Olha só, ele fala que isso é muito triste, é muito difícil, porque a simbologia, os mitos, as histórias dos heróis, elas são utilizadas para passar a cultura, para passar essas soluções que eu estou comentando com vocês, que o mito não só diz o que está acontecendo, mas o que a gente faz. Então, como a gente não tem essa dica da cultura, a gente está sozinho. Olha só como ele coloca isso. Ele põe assim, ó. Os perigos psicológicos pelos quais passaram gerações anteriores
com a orientação oferecida pelos símbolos e exercícios de sua herança mitológica e religiosa, nós hoje devemos enfrentar sozinhos, ou, da melhor das hipóteses, com uma orientação experimental, improvisada e poucas vezes efetiva. Então ele fala, como a gente não tem essa tradição, como a gente não tem essa cultura anterior, o que acontece? A gente está só no mundo, né? A gente tem que dar uma solução que, veja, não é uma solução pessoal, é uma solução humana. Quando você tem uma angústia existencial e você dá uma solução para isso, você não está dando uma solução para a sua angústia, você está dando uma solução para a humanidade. Por quê? Porque toda a humanidade, todo ser humano, em algum momento, passa por algo igual ou similar ao que você está passando, num grau mais profundo ou às vezes mais superficial. Mas essa resposta que você está dando para a essência humana. Você não está dando só para uma personalidade. Então, dá para ensinar, dá para ajudar, porque a gente não está sozinho nessa saga. Só que hoje em dia, como a gente não tem símbolos e os símbolos não passam esse tipo de solução, a gente fica só. A gente fica tentando dar uma solução, achando que aquele problema é um erro da minha vida, da minha personalidade. E, na verdade, é uma condição humana que precisa de uma resposta, né? Olha só o que ele fala. Eis o nosso problema na qualidade de indivíduos modernos e esclarecidos, que foram privados da existência de todos os deuses e demônios por meio da racionalização. Então a gente racionalizou tanto o negócio que a gente não consegue mais pensar em símbolos. A gente racionalizou tanto a coisa que a gente não consegue mais perceber a sensibilidade, a beleza nas coisas, as mensagens que a vida traz. Porque, gente, a vida ela só faz sentido de maneira simbólica. No racional ela não faz sentido nenhum. Né? Quantas vezes você fala, nossa, eu fui e tal, fiz isso, fiz aquilo, e o resultado é exatamente o contrário. Muitas vezes. E aí você repara que aquele resultado contrário era exatamente o que tinha que acontecer para você aprender determinada coisa. Mas isso a gente demora uns 20 anos para ver. Agora, se você tem um símbolo te contando isso, você já fica esperto. Você fala, pô, mas será que esse negócio aqui não é para aprender aquilo lá? A gente já podia se adiantar e poupar muita angústia, né? Por não entender os acontecimentos da vida. Então não queria deixar passar, né, esse capítulo sem destacar esse comentário do Campbell, porque é a verdadeira motivação para o estudo da mitologia, né? Procurar por essas respostas e voltar a escutar o símbolo da vida, né? Que é onde estão as respostas que a gente está procurando. Ok? Então espero que gostem, tenham gostado, e no próximo vídeo a gente continua as nossas etapas aqui de iniciação. Até já!